Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, mas as pessoas me conhecem como Tia Lili. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês mais um dos nossos lançamentos. Super interessante, rende bastante, é o nosso Jelly Roll. Eu fiz esses dois trabalhos com ele, ainda me sobrou um pouquinho, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O que eu tô usando hoje é esse aqui, que é o Jelly Roll Folhas e Frutos, mas a gente tem um outro modelinho também natalino. Tem várias versões, tem floral, tem infantil para menino, menina, tem um country, tem um moderno, tem uma série de versões. Todos eles são muito úteis, com cada um deles a gente consegue fazer uma mantinha de bebê, por exemplo, só para a gente ter uma ideia da rentabilidade que cada um deles dá. A gente vai daqui para frente colocar diversas técnicas. Hoje a gente vai ver duas técnicas na verdade hoje. Uma delas a gente está utilizando a nossa régua de triângulo equilátero, que é esse caminho aqui, porque é óbvio, agora a gente está bem próximo do Natal. Mas se a gente usar uma outra cor, por exemplo, pode ser para o inverno também. É uma opção bem bacana, tá? Com essas arvorezinhas a gente pode fazer algumas outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco também. Então, eu vou começar a mostrar pra vocês, olha, essa é a nossa régua equilátera, tá? O que eu fiz foi escolher as cores. Então, a gente tem 12 cores diferentes, 12 faixas diferentes, cada faixa mede 1,10 por 6 centímetros de largura. E o que eu fiz foi escolher uma composição, colocando um claro no meio, ou às vezes um escuro, escolhendo qual a cor que a gente achar mais bacana. Aqui eu tenho essa aqui já unida, então eu uni de 3 em 3, são 12, eu fiz 4 joguinhos com 3 cada uma. Notem que eu já costurei ela um pouquinho inclinada, para facilitar, pra gente não ter uma grande perda na hora que a gente for cortar. Então, eu vou virar para começar a cortar ao contrário, olha. Vou colocar assim, olha, a base bem certinha aqui embaixo, a base do triângulo bem certinho, vou puxar pra cá o máximo que eu puder, pra gente economizar bastante, e aí a gente vai cortar. Esse corte, ao mesmo tempo que a gente corta, a gente diz que a gente está refilando, porque eu estou tirando a sobrinha. Então, o corte é assim, eu fiz um, vou virar ao contrário, vou colocar a base aqui bem certinha do triângulo, olha, bem acompanhando a bordinha da faixa. E aqui o cantinho do triângulo está encostado bem onde eu terminei o corte anterior. Segura bem firme e corta novamente. Cada vez que eu fizer isso, eu viro, posiciono a régua e corto novamente. Para esses dois caminhos, lembrem que eu falei que a gente conseguiu 2 caminhos de mesa com técnicas diferentes até, eu utilizei só um jelly roll. Então, eu vou precisar cortar 5 triângulos e o restante que sobrar, a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente vai utilizar. Então, depois que eu cortei o triângulo, olha, já é a nossa arvorezinha. Eu tenho vários, escolhi 5 de cada. E aí, eu precisei fazer essa montagem aqui para fazer a base dela, que é o tronquinho da nossa árvore de Natal. Para facilitar, a gente já faz todos ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz? Peguei 2 faixas de 12 centímetros por 50 e uma faixinha desse tecido marrom. Pode ser uma sobrinha qualquer. Aqui, por um acaso, a gente até tem alguns kitzinhos com tecidos que tem tijolinho, arvorezinha, tronco de árvore, esse tipo de pedra, esse tipo de coisa, que são bem úteis para essa hora. Mas se não tiver, pode ser qualquer um, pode ser bolinha, xadrezinho, pode até ser todos diferentes, vai ficar bem bacana também. Então, essa faixinha tem 3,5 centímetros. Eu uni com uma costura, olha, e aí a gente vai cortar faixinhas com 5 centímetros. Então, coloca a régua e corta a faixinha com 5 centímetros. Eu vou precisar de um desse para cada arvorezinha. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou dobrar aqui, olha, ao meio, vou centralizar bem. Deixa eu só pegar minha tesoura. Então, eu vou centralizar bem aqui. Eu preciso que os dois fiquem bem centralizados. Então, o que eu faço? Coloco um bem na direção do outro e faço um piquezinho. É um pique pequenininho, porque ele tem que ficar escondido na margem de costura. Então, não pode ser um pique muito grandão. É bem pequenininho, que é só mesmo para marcar o centro. Faço aqui, olha, a mesma coisa, olha, corto um Vzinho pequenininho. E aí, o que eu vou fazer é posicionar um na direção do outro, olha. Então, coloco o Vzinho bem certinho. E aí, nós vamos, então, pra máquina costurar, tá? Posso colocar um alfinetinho. Se eu quiser, eu vou pra máquina costurar. Eu já tenho alguns aqui prontos, então eu vou puxar pra cá pra gente ver, olha.
já fiz. Eu, para esse caminho, utilizei 14 arvorezinhas. Então, eu tenho aqui 6 arvorezinhas. Em todas elas, eu costurei uma faixinha na lateral. Só que a gente agora precisa prestar atenção. Primeiro, eu vou escolher a ordem que eu vou colocar, porque em todos eu vou colocar na esquerda. Olhem, em todas as arvorezinhas está na esquerda. Só que como eu tenho a arvorezinha de ponta cabeça, se eu costurar no mesmo lado que essas aqui, por exemplo, vai ficar errado. Então, eu escolho a posição primeiro, e aí eu vou costurar essa faixinha aqui, também tem 5 centímetros, é 5 por 30, deixo sobrar um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo, e todas elas eu vou costurar na lateral. Aí, esta primeira que tem aqui, olha, essa do cantinho, porque é onde a gente vai fazer a curvinha, deixa eu vir pra cá pra gente ver, olha. Então, eu vou vir uma parte aqui e a gente tem uma curva pra virar lá do outro lado. Então, essa primeira que tá aqui, olha, eu vou refilar nesse sentido. Deixa eu pegar minha régua aqui. Vou usar essa aqui mesmo. O que eu vou fazer? Vou colocar a régua aqui, olha, e refilar. Coloco acompanhando a bordinha da árvore e vou refilar. E no outro lado, então, a pontinha está acompanhando. É só a primeira. E na parte de baixo, eu vou fazer assim, olha, eu vou colocar uma das linhas horizontais aqui, seguindo a base, olha. Bem certinha. E refilar, então, olha. Bem fácil. Isso é só na primeira, tá? Só nessa primeira aqui. As demais, a gente vai... Deixa eu pegar essa última aqui, que ainda não refilei, pra gente ver, ó. Uma das linhas horizontais eu estou colocando, acompanhando aqui a inclinação da árvore. E aí, eu vou cortar. Então, vamos colocar de novo, porque é bastante importante. A primeira, eu coloquei seguindo aqui, olha, a lateral, e cortei seguindo. Só na primeira. Todas as outras, eu vou colocar a régua bem certinho. A linha de corte está coincidindo aqui com exatamente o término da pontinha do triângulo. E aí, nós vamos cortar. Então, a primeira eu cortei seguindo e todas as demais eu vou cortar desse tamanho. Porque aí, elas vão ficar do mesmo tamanho, olha, pra gente, então, poder costurar umas às outras. Vou virar aqui pra gente ver, olha, vou pôr aqui direitinho, olha. Se a gente ver, cabe bem direitinho, bem certinho, olha. Fica sobrando uma pontinha que é a nossa margem de costura, olha. Tá sobrando uma pontinha aqui. É só costurar e ela vai dar certinho no final, ok? Costurei toda essa faixa. A última não precisa ter nada. Então, essa última aqui que eu não costurei, olha, vou puxar pra cá pra gente poder ver. A última, como não tem nada na parte de lá, na parte de cima, ela não precisa ser costurado nada. Então, na verdade, são 3 modelos. Esse modelinho que a gente corta... cortando o bico, o primeiro que a gente corta seguindo a inclinação da árvore e o último que não precisa de nada. Vou unir todas elas e vou fazer o outro lado exatamente igual, na mesma posição, porque quando eu inverter, quando eu colocar lá do outro lado, ele vai dar certinho. Então, eu vou fazer 2 absolutamente iguais, e aí o que eu fiz aqui, olhem, é acrescentar mais uma faixinha de 5 centímetros no meio. Então, fiz as 2 metades iguaizinhas, e coloquei a faixinha de 5 centímetros no meio, depois coloquei faixas ao redor também. Faixa de 5 centímetros do mesmo tamanho, ao redor, ok? Então, essa montagem que não tem viés em volta, é muito fácil de fazer. O que a gente faz é colocar o topo do trabalho em cima da manta, e aí eu corto ao redor a manta, deixo bem certinho, coloco os dois direito com direito sobre o forro, costuro ao redor, abro um trechinho e viro pra ficar pro direito. E aí, só depois que eu revirar é que eu vou quiltar. Então, vamos relembrar. Coloquei o topo em cima da manta, cortei a manta exatamente do mesmo tamanho, coloquei as duas com o direito para baixo, em cima do forro, então eles vão ficar o forro e o topo direito com direito. Vou costurar ao redor, abro um trechinho, eu prefiro costurar tudo e abrir um trechinho depois, porque fica a marquinha da costura que facilita para fechar. Depois disso feito, então, é que a gente vai quiltar. Eu fiz um quilt usando o pezinho da máquina ao redor, aqui também, olha, na borda, e esta montagem só dá certo se eu tiver uma borda. Tá? Se eu não tiver uma borda, então eu tenho que fazer aquela outra montagem tradicional que a gente então vai ver já já.
Deixa eu agora pegar esse outro trabalho que tá aqui, olha. Então, além desse caminho de mesa, me sobraram ainda 6 arvorezinhas que eu posso juntar montar alguns joguinhos americanos, ou até fazer uma versãozinha um pouco menor dele. Além disso, eu fiz esse outro caminho de mesa aqui. Gente, é tudo com um único jelly roll. Só um jelly roll me deu tudo isso. Deu aquele caminho de mesa, sobraram 6 arvorezinhas e eu ainda consegui fazer esse aqui. Como é que a gente faz? Então, essa é uma técnica bem conhecida, bem bacana também pra gente fazer. Vou pegar minha régua aqui. Vou posicionar, olha, então vou fazer do outro lado pra gente ver. Eu poderia ter feito todinho nessa técnica também, tá? Vocês podem usar o jelly roll da forma que vocês quiserem. Então, refilei e vou virar ao contrário para cortar quadradinhos. Ele está com a medida de 16 centímetros, então eu vou cortar aqui também 16 centímetros. Corta bem certinho. É só ir cortando. Para esse caminhozinho, eu usei apenas 2 de cada modelo. Vocês se lembram que a gente tem 4 modelos diferentes, porque eu tenho 4 joguinhos de 3 cada um. Eu cortei 2 de cada um para fazer esse trabalho que tá aqui. E ele nada mais é do que um colocado na horizontal e outro na vertical. Aí a gente vai variando, como eu tenho variados, eu tenho vários modelos que estão aqui. Essa brincadeira que eu fiz aqui, a gente vai deixar para mostrar com outro desenhinho que a gente tem numa oportunidade posterior. Então, olhem, o caminho de mesa foi montado desse jeito que eu fiz aqui, olha, um na vertical, um na horizontal, e vou variando, alternando, desculpem. Depois que a gente costurou as duas faixas, as duas carreiras, a gente junta as duas e eu tenho o caminhozinho pronto. Se eu quiser fazer, então, um trabalho de bebê, por exemplo, com um único jelly roll, eu consigo fazer uma mantinha de 90 por 90, vai ficar quadrado desse tamanho aqui. Então, lembram que eu falei agora há pouco que pra gente fazer aquele tipo de montagem, a gente precisa, então, de uma borda ao redor? Quando eu não quiser fazer a borda, eu também posso fazer uma montagem sem a borda no final. Mas só que dessa forma eu não posso montar o sanduíche daquele jeito. Eu preciso montar da forma tradicional. Então, como é a forma tradicional? Eu coloquei o forro, em cima do forro eu coloquei a manta e em cima da manta eu coloquei o topo. Vocês estão vendo então que tá sobrando um pouquinho, olha. O forro e a manta sempre uns 2 centímetros ao redor, que é pra gente poder quiltar. E mesmo que ele se mover um pouquinho, eu não vou ter nenhum problema porque tem uma sobrinha ali. Se a gente usar a cola, a gente tem uma cola de spray temporário que a gente coloca na manta, fica bem firme. Se não tiver a cola, pode alfinetar ou pode alinhavar em vários sentidos. Desta forma, a gente precisa, então, costurar ao redor. Eu vou vir para a máquina agora, que eu quero mostrar bem direitinho para vocês, olha, como é que a gente faz esse acabamento. Então, tá tudo prontinho, eu até posso costurar o debrum ao redor. Muita gente pergunta qual a diferença de debrum e viés. Viés é quando a gente corta no viés do tecido, no sentido transversal, no ângulo de 45 graus. Quando não é viés, no tecido reto mesmo, a gente chama então de debrum. Então, eu tenho aqui, olha, eu vou deixar uma partezinha dobrada. O certo é cortar essa sobrinha aqui. Vou deixar assim só pra gente poder ver. Então, eu dobrei ali a pontinha, olha. No entanto, eu não vou começar a costurar lá. Eu vou começar um pouco mais pra baixo. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, que não precisa ir tão longe. Vou colocar aqui, vou começar a costurar um pouquinho mais pra baixo. Deixar minha agulha abaixadinha, então aí a gente vai costurar. Eu vou costurar até meio centímetro antes do final. Como a minha margem de costura é meio centímetro, então, olhem, vou colocar um alfinetinho para mostrar essa margem de costura de meio centímetro antes do finalzinho do trabalho, ok? Olha, vou até lá e vou parar aqui. Se a máquina de vocês tiver o acabamento, vocês podem fazer. Se não, tira e dá o nozinho. A minha é esse botãozinho aqui, olha. Quando eu aperto, ela faz o acabamento automático. Já
vou cortar, vou tirar então. Então, esse cantinho é o que a gente chama de canto mitrado, tá? Se não tiver esse acabamento, é só tirar e dar nozinho normalmente. Então, o que eu vou fazer, olha, dobrar pra cima. Esse debrum tem 5 centímetros de largura e eu já passei dobrado ao meio, tá? Tô costurando dobrado ao meio. Então, eu vou dobrar lá pra cima, olha, fazendo com que aqui fique bem retinho. Seguro aqui, olha, e dobro aqui pra baixo, então. E aí, é só continuar. Ficou uma preguinha aqui, olhem. Se a gente virar pra lá, tá certinho. Se a gente virar pra cá, também ela tem que ficar no ângulo bem certinho aqui, olha. E é só vir costurando aqui até lá embaixo, pra gente terminar em toda a volta. Toda vez que chegar no canto, faz esse acabamento. Quando chegar aqui no final, a gente abre, posiciona o finalzinho aqui dentro, arruma bem direitinho, com bastante paciência pra ficar perfeito. E vem até o final pra terminar de costurar. É uma das formas, existem várias. Essa forma é uma das formas mais fáceis que a gente tem. Costura daí até o final e o acabamento fica perfeito. Depois é só a gente virar lá pra trás, corta a sobra, né, da manta e do forro, e a gente vira lá pra trás e faz o pontinho que a gente chama de pontinho invisível. Esse pontinho, nesse caso aqui, tem que ser feito com uma linha vermelha. Então, a cor da linha é sempre a cor do que a gente tá aplicando, nesse caso, a cor do debrum, tá? Então, são duas formas de fazer o sanduíche, a gente tava devendo, porque muita gente tem perguntado como é que a gente faz para finalizar o trabalho. Quando a gente não tiver borda ao redor, precisa ter o debrum. Quando a gente tiver uma bordinha ao redor, como é o caso desse outro caminho de mesa aqui, vou levantar pra gente ver, como é o caso desse outro caminho de mesa, então a gente pode fazer aquele outro que não precisa, então, o viés ao redor, não vai ter aquele trabalhozinho à mão para fazer. Então, são muitas opções, a gente escolheu vários temas, justamente para a gente poder aproveitar no trabalho que a gente quiser. A gente pode fazer caminhos de mesa, se a gente for fazer caminhos de mesa, dá uma quantidade bem grande, dá, como eu falei, uma mantinha de bebê. Se eu usar 4 deles, eu consigo fazer uma colcha de solteiro, ainda sobra para algumas almofadinhas. E a gente tem todas essas, a gente vai colocar todas essas dicas de a quantidade que a gente precisa lá no site. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima!